Iniciamos a celebração desta Santa Missa cantando. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma trança no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Na alegria do tempo pascal, vivemos hoje o Domingo do Bom Pastor, celebrando a memória da sua Páscoa, Jesus ressuscitado, o Bom Pastor e Porta do Rebanho, nos reúne como suas ovelhas. Nos conhece profundamente e nos chama pelo nome, para um encontro de intimidade com Ele. Também celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Pedimos ao Senhor da Messe que envie muitos operários para a sua vinha, pois o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas, no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos, no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos muitos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Estamos rezando nesta Santa Missa pelo primeiro ano de falecimento de Sônia Aurélio de Souza e também pelo 21º dia de falecimento de Vera Lúcia Benites de Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 discípulos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas verdosas me caminha. O Senhor é o pastor que me conduz.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportai com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Quem sabe nós podemos cantar o refrão do Salmo novamente antes de sentarmos. Podemos nos sentar. Todo o quarto domingo da Páscoa, nós escutamos o Evangelho do Bom Pastor. Por isso que tradicionalmente já chamamos o Domingo do Bom Pastor. Lemos o Evangelho de João, às vezes versículos, diferentes, mas sempre no capítulo 10. Aqui o evangelista ele usa a figura do pastor e também a figura da ovelha para fazer uma analogia da relação do ser humano com Deus. Mas em primeiro lugar, aqui tem que ficar evidente que o evangelista ele está falando de ovelha mesmo, de animal. E também na cultura judaica dos pastores que cuidavam dessas ovelhas. Talvez para nós que somos urbanos, fica difícil entendermos um pouco a relação que existe entre uma ovelha e um pastor. Talvez aí o pessoal um pouco mais antigo, um pouco mais velho, morou alguma vez no interior e sabe um pouco dessa relação. Mas para quem é mais jovem fica difícil. Primeira coisa, o que se diz que a ovelha é um animal extremamente sensível. Fácil adoece, fácil pega a bicheira. É um animal muito dependente do pastor. Dizem que se o pastor não está sempre atento a ela, com muita facilidade ela adoece e morre. Dizem também que a ovelha é um animal muito dócil. Diz que é um animal muito sensível. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de entender a ovelha como sendo dócil, porque eu tenho uma história um pouquinho, talvez fazendo um parênteses. O meu pai morre com uma patada de uma ovelha. Com 32 anos morreu. A ovelha deu uma patada na mandíbula dele, e claro, ali veio tétano, tudo mais, e ele veio a falecer. Morávamos aqui em Viamão, no interior, ali tinha acho que 4, 5 anos, 6 anos. Então fica difícil um pouco entender isso. Mas essa só um parênteses, é uma história pessoal minha. Mas o que tem a ver então a relação desse pastor com a ovelha dentro do contexto bíblico? Dizem que as ovelhas no tempo de Jesus, elas ficavam muitas ovelhas dentro do mesmo curral e tinha ali vários donos, mas que as ovelhas estavam no mesmo ambiente. E diz que quando chegava o pastor, o dono daquela ovelha, ele falava ali algumas frases, algumas palavras, e elas naturalmente seguiam o pastor. Por isso diz o texto, uma ovelha não segue aquele que é um falso pastor. Aquele que está enganando, que não é o pastor, ela não segue.
E dentro desta analogia, o evangelista, ele quer nos falar da relação de nós todos que somos ovelhas, todos nós que somos ovelhas do eterno pastor, de Jesus Cristo, para que não nos deixemos enganar por falsos pastores, quem sabe por falsos deuses, por idolatrias, por falsas vozes de gente que se passa por pastor e não é. Hoje, infelizmente, em nossos dias, a gente vê muitas pessoas que se passam por pastor, mas que no fundo está interessado apenas com as benesses que a ovelha pode lhe dar. Muitas vezes é o dinheiro que as ovelhas podem dar. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos tirar como lição hoje desse evangelho, em primeiro lugar, Deus é o nosso pastor. E claro que Deus constitui algumas pessoas para que possam também ajudar a pastorear o rebanho. Por isso que dizia o comentário inicial que é o Dia Internacional de Oração pelas Vocações, ou seja, que rezamos pelos nossos pastores, aqueles que estão à frente da igreja, os bispos, o Papa, os padres, para que possam conduzir aquele que é o pastor, o único pastor que é Deus. Ou seja, um pastor, ele não atrai para si. Um padre ou um bispo que atrai o rebanho para si, ele está enganando, não é verdadeiro. Eu sigo aquele padre porque ele fala tão bem, né? Aquele padre que é tão... Não, tá tudo errado. Ou troca o padre, então eu me afasto da igreja. Não, está errado. Nós seguimos a Deus, porque Ele é o nosso pastor. Que nós possamos ter esta clareza, sobretudo em tempos difíceis que vivemos. Tenho nesta semana pensado muito e com bastante preocupação de também nós alimentarmos o nosso povo, porque facilmente as ovelhas se dispersam. Olha, não consigo ir na igreja, né? Poxa, tantas dificuldades, o medo, a incerteza. As ovelhas começam a se dispersar e talvez se deixarem levar por falsos pastores. Eu costumo dizer que o ser humano às vezes age que nem os animais. Daqui a pouco os animais, quando sentem fome, o que eles fazem? Vão no lixo. Vão mexer lá na lixeira, catar lixo, porque vê se ali não tem algo que eles possam comer. E muitas vezes o ser humano, nós também somos assim, né? Nos deixamos levar e começamos a procurar lixo. Daqui a pouco começa o espiritismo, daqui a pouco as pessoas começam a buscar, talvez em outros lugares, aquilo que não vão encontrar, porque estão com medo, estão com sede de Deus. Então que nós possamos, sobretudo as pessoas que nos acompanham, né, que não conseguem vir na igreja, que nós possamos não nos deixar enganar por esses falsos pastores. Muita gente prometendo muita coisa aí fora, mas o que nós temos para oferecer é Jesus Cristo, que passou pela morte, pela cruz, ou seja, nós seres humanos que passamos pelas dificuldades, mas temos certeza que a nossa esperança não é vazia, porque ela está no nome do Senhor. Que Deus nos dê essa graça de buscarmos sempre mais a relação com Ele, buscarmos sempre mais crescermos mesmo em tempos difíceis no amor a Deus, na busca pela santidade, e que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na escuta da palavra do Senhor, celebrando a Cristo, o bom pastor, apresentemos ao Pai, o Pai das misericórdias, os nossos pedidos, rezando. Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Para que Cristo, o bom pastor, livre de todo o mal a Santa Igreja, lhe dê pastores segundo o seu coração e lhe conceda as vocações de que ela mais precisa, cantemos. Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Para que Cristo, o bom pastor, se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não o escutam, nem o conhecem. Cantemos. Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Para que Cristo, o bom pastor, que a todos chama pelo nome, faça de nós e de todos os cristãos uma família onde cada um se sinta amado. Cantemos. Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Para que Cristo, o bom pastor, nos inspire a criar uma cultura vocacional em nossas comunidades, testemunhando a alegria pela vida e pelas vocações. Cantemos. Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Senhor Pai de bondade, ouvi, atendei as nossas súplicas. Olhai, Senhor, o coração, as intenções de todas as pessoas que estão rezando conosco por meio dos meios de comunicação. Afastai, Senhor, de nós o medo, a desesperança, que possamos acreditar no Cristo, o sumo e eterno pastor. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar, cantarmos o nosso canto de ofertório. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina cor, restauras o prato que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e seja a fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unido à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, hosana nas alturas, no céu e a terra, proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Sônia Aurélio de Souza, Vera Lúcia Benites de Jesus e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, quem de piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, quem de piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos Eu sou o bom pastor. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, Mas dizeis uma palavra e sem serei salvo. O Espírito de Deus nos reúne num só corpo, o corpo de Cristo nos tornamos. Se
Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Podemos nos sentar um instante. Agradecendo a todas as pessoas que têm sido muito generosas na doação dos alimentos. É impressionante o esforço que as pessoas fazem para vir aqui trazer o alimento. Alguns acabam ligando, estou aqui na porta, outros, até hoje de manhã recebi alguém que deixou ali com alemão o alimento, né? Então o esforço que o povo tem feito para ser solidário, para ajudar aqueles que mais precisam. Eu ontem escutava na Rádio Gaúcha, acho que era, pessoas que passaram a noite toda na fila para receber o auxílio emergencial. Ou seja, nosso povo está precisando, nosso povo está passando fome. Então que nós possamos, como bons cristãos, também ajudarmos o nosso povo que tanto precisa da nossa ajuda. O pessoal tem ajudado muito. E na próxima quarta-feira, das 2 às 5 horas, a Delir e a Marina vão estar aqui no salão paroquial para receber os alimentos. Então, aquelas pessoas que quiserem vir doar alimentos, elas estarão ali, né, para receber. Também no próximo domingo é o domingo do dízimo. Agradecer também todo o nosso povo, ou boa parte dos nossos dizimistas, que tem nos ajudado. Aqui em Viamão já é uma atitude heróica tu conseguir pagar as contas com as portas abertas. Todas as paróquias, não é aqui. É uma atitude heróica, né? E com as portas fechadas, é claro que muito mais difícil. Então agradecer ao nosso povo que tem nos ajudado. Essa semana me chamou a atenção, estava na fila da lotérica ali para pagar a conta, aí veio uma senhora ali, né? Eu vi que ela atravessou a rua, né? Eu achei, conhecia, era da igreja, ela ia falar comigo, né? Atravessou a rua para pedir a bênção. Ali tem um desnível na lotérica, né? Fica mais embaixo e a faixa mais em cima. Disse: padre, me dá a bênção. E eu também quero contribuir com o meu dízimo. Então a fé das pessoas que querem, né, do jeito delas poder contribuir, isso mexe bastante com a gente, é muito bonito. Então agradecer ao nosso povo que tem sido muito sensível também nesse sentido. Os boletos infelizmente não tiram quarentena. Ninguém me disse até agora: esse boleto não vai vir esse mês porque está, né, de quarentena. Não tiram. Então que nosso povo tem nos ajudado bastante nesse sentido. Também eu estou abrindo a secretaria paroquial de terça a sábado. Então, como a Ana é da idade de risco, ali do grupo de risco, não pode, eu estou ficando na secretaria paroquial para também atender o povo que vem aqui, fazer os atendimentos burocráticos e também espiritual, né, para quem precisa, de terça a sábado, das 2 às 6 da tarde. Creio que da minha parte seriam esses os avisos. Na última quinta-feira, para concluir, o Dom Jaime publicou um outro decreto, ainda mantendo a igreja fechada, né, as celebrações privadas, ou seja, sem a participação dos fiéis. Então nós não sabemos ainda quando as coisas vão começar a normalizar um pouco, não sabemos.
mas é importante nós rezarmos, nós sabermos que a igreja ela está viva. A igreja, embora infelizmente esteja nessa situação que ninguém queria, nós estamos aqui, né? Estamos fazendo de tudo para manter a igreja viva. É muito triste a gente ver alguns grupos, já disse domingo passado, vou repetir, alguns grupos que mandam até no WhatsApp da gente: padres, bispos, devolvam-nos a missa. Parece que a gente está dentro de casa e não quer fazer nada, e não é porque nós queremos. Claro que nós queríamos estar celebrando com a igreja cheia. Então existe também essa cobrança, e muitas vezes são católicos que não vivem na comunidade, são católicos de rede social, que fazem um barulho, né? Mas não vêm na comunidade ajudar em nada. Claro que nós queríamos atender o povo bem, claro que nós gostaríamos de ter a missa. Aí já tem até um grupo que diz: o Papa nos tirou a missa. É uma questão de saúde, é uma questão de calamidade pública. Então nós cuidarmos, rezarmos pelos nossos pastores. Imagina, não é fácil, você abre a igreja, daqui a pouco morre um monte de gente, a culpa é do bispo, a culpa é do padre. Então a gente ter esse cuidado, essa sensibilidade também. Desculpem um pouco o desabafo, mas a gente recebe isso. E infelizmente às vezes, e tem padre por detrás, pastores que não têm comunidade, pastores de internet. É muito fácil criar rebanho na internet e não acompanhar o rebanho no dia a dia. Então que nós possamos rezar pelos nossos padres. Muitos padres de idade de risco, imagina como é que tu vai dizer: padre, vai lá. É difícil, né? No grupo de risco, ali, seja pela idade, por situação de saúde. Então a gente ter essa sensibilidade. Por mim, dependesse de mim, a igreja hoje estava cheia, mas não depende da gente. Infelizmente é assim. Desculpem o desabafo, mas existe essa pressão nos bastidores, existe isso. Então que vocês possam também rezar por essas pessoas, que possam entender um pouquinho a situação que nós estamos enfrentando. Nos colocamos de pé. Oi. Oi, desculpe interromper, mas eu gostaria de dizer que no último dia 30, né, nós tínhamos uma pessoa muito especial para a nossa comunidade de aniversário, que é o senhor, Padre Edmel, que estava de aniversário. Convido a todos então para nos dar parabéns, agradecer pelo dom da sua vida, pelo cuidado, né, com a nossa comunidade. Tivemos também o aniversário do Paulo, né? Foi, Paulo? Que tem também ajudado bastante, né? Nessa nova fase, né? Que a gente tem passado. Então, eu convido todos para cantarmos um parabéns bem especial e para todos os outros aniversariantes também da comunidade. Parabéns para você, nessa data querida, felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Muito obrigado. Obrigado pela lembrança, pela oração de toda a comunidade. Apenas para concluir, antes da bênção final, eu tenho procurado, né, mandar alguns vídeos para aqueles que eu tenho contato. Eu até convidei o Padre Rafael e o Adelino também, talvez gravar áudios, vídeos com mensagem do Evangelho do dia, para que nós possamos dessa forma ir abastecendo o povo. Todos vocês que receberem, passem adiante. Eu não tenho contato de todo mundo, mas façam chegar adiante, porque se nós não alimentarmos, abastecer o povo, daqui a pouco
nosso povo, como eu dizia antes, vai no lixo. Então, cuidarmos nesse sentido para manter a fé do povo viva. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Senhor com a vossa vida. Ide em paz, um abençoado domingo, uma abençoada semana a todos, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.